Atos capítulo 9, a partir do verso 1, amém? Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Continuando no versículo 10 desse mesmo capítulo: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Só até aqui. Queridos, hoje Deus ele preparou uma palavra para nós que vai confrontar algumas mentiras que foram surgindo ao longo da nossa vida quando nós tratamos de relacionamento com Deus. Nós vamos falar do desejo de Deus por nós, desejados por Deus. Quando nós falamos assim que o homem ele é desejado por Deus, algumas dúvidas começam a surgir na nossa mente, porque automaticamente nós vamos trazendo à tona o modelo de vida que nós carregamos no nosso passado, o modelo de vida que nós estamos vivendo, e começamos a confrontar isso e pensamos: aonde está esse desejo de Deus? Bom, quando nós falamos também de desejo de Deus, a gente entende que esse desejo ele passa por um relacionamento, e falar de relacionamento com Deus nunca foi uma tarefa muito simples. Nunca foi uma tarefa muito simples, porque quando nós olhamos para as provas que nós temos das pessoas que tiveram um relacionamento de intimidade com Ele, nós percebemos que nós temos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos registros de pessoas que tiveram um relacionamento fiel, um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós comparamos a humanidade, nós olhamos para pouquíssimas pessoas com registro na Bíblia que tiveram um relacionamento com Ele, pouquíssimas pessoas que há registro histórico de que tiveram um relacionamento acima da média com Deus. Então falar de relacionamento com Deus não é muito simples, porque muitas vezes nós não identificamos essas marcas e esses sinais de um relacionamento de intimidade com o Criador. Nós não conseguimos ver isso com natureza. Nós observamos as pessoas e não conseguimos identificar isso. E aí começam a surgir algumas dúvidas na nossa mente. Quem é esse Deus e o que Ele quer comigo? Quem é Jesus? E o que Jesus quer comigo? O que Jesus quer de mim? Uma coisa interessante é que quando nós falamos de relacionamento, a única coisa que nós temos, o acesso que nós temos, são as maravilhas, aos efeitos, aos usufrutos dessas relações que algumas pessoas tiveram com Ele, que ficaram registradas para que a gente pudesse contemplar a grandeza de Deus. Então quando nós olhamos, nós percebemos os efeitos desse relacionamento, os efeitos de homens e mulheres que tiveram um relacionamento ímpar com Deus.
Por exemplo, nós ficamos admirados quando nós olhamos para a Bíblia e descobrimos que Moisés, ele tinha um relacionamento tão legal com Deus, que ele conversava com o Senhor face a face. Nós olhamos para aquilo e ficamos admirados, ficamos maravilhados quando nós olhamos para a história dos profetas e vimos como Deus se relacionava com eles. A conversa de Deus era direta para aqueles homens. Eles conversavam com Deus como você conversa com um amigo, como você dá bom dia para as pessoas que você encontra. Uma conversa limpa, clara, em que não havia dúvidas. Um relacionamento diferente daquele que nós estamos acostumados. Nós ficamos maravilhados quando nós olhamos para Davi e percebemos o lugar em Deus que Davi descobre e institui ali um relacionamento com ele, ao ponto de Davi ter sido chamado um homem, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nós ficamos maravilhados com tudo isso. Nós ficamos impressionados com as revelações da palavra de Deus para esse homem que nós acabamos de ler acerca dele agora, Paulo. Nós ficamos impressionados com tudo isso. Talvez você lembre de Enoque, que na sua juventude foi andar e caminhar com Deus. Deus tira ele da terra e fala assim: não, Enoque, vem ficar comigo. Isso impressiona qualquer um. E você fica se perguntando: que nível de relacionamento é esse com Deus que eu ainda não vivi? E aí começa a surgir algumas dúvidas na nossa cabeça, porque a verdade é que nós temos conhecimento dos efeitos desse relacionamento, mas pouco avançamos, pouco caminhamos na construção desse relacionamento pessoal. Agora sou eu e ele, agora é eu com Deus. Quem nunca pediu para Deus para falar com ele como Moisés falava? Quantas vezes você falou com Deus e falou: eu acho que Deus não ouviu a minha voz. Eu queria tanto ouvir a voz do Senhor com clareza, como todos esses homens que a Bíblia diz que ouvia, eu queria ouvir assim também. O que há de errado em mim? O que há de errado em mim? Que eu não consigo desenvolver isso. Na verdade, eu quero muito, eu desejo isso, mas eu não sei como construir. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer para ter um relacionamento tão próximo de Deus, em que eu vou chamá-lo de amigo e vou caminhar com ele. Talvez Deus tenha separado isso só para algumas pessoas. Essas são algumas das mentiras que surgem na nossa mente. Quando nós olhamos para trás e vimos essas pessoas conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo instruídas por Deus, e comigo isso não acontece. Talvez essas pessoas fossem especiais e eu não sou. Perguntas, dúvidas que vêm surgindo na nossa mente, que não contribuem nada para nós construirmos um relacionamento com Deus, muito pelo contrário, muitas vezes nos afasta dele, muitas vezes nos faz questionar a própria palavra dele. A verdade é que queremos viver uma vida de intimidade com Deus, mas nós não sabemos como fazer isso. Não sabemos se isso é possível. Talvez nós acreditamos que Deus não esteja interessado em passar tempo com o pecador, porque talvez você já se reconheceu como um pecador e acha que Deus não está interessado em passar tempo com você. O que Deus vai querer com um homem como eu? O que Deus vai querer com uma mulher como eu, que mal oro a Ele uma vez por semana, que só lembro dele quando eu estou perdido, quando eu estou no sufoco? O que Deus quer com uma pessoa assim? Não, talvez Deus não queira passar tempo com um pecador ou com uma pecadora como eu. Talvez Deus não se interesse pelos meus problemas,
porque talvez Deus tenha problemas maiores que o meu, talvez Ele esteja ocupado com coisas mais importantes que as minhas necessidades, talvez Ele não tenha tempo de me escutar, afinal de contas há tantas pessoas clamando por Ele. Pensamos que talvez Ele não se importe com a nossa dor, pensamos que talvez Deus não esteja nem aí com as nossas lágrimas, aquelas que só nós e o nosso travesseiro conhece. Aquele grito no silêncio do nosso quarto escuro, que só a nossa alma sabe. Não, talvez Deus não esteja preocupado comigo, talvez eu não seja especial, talvez eu não seja desejado dele. Essa é uma das mentiras que Satanás tem plantado na nossa sociedade, e as pessoas têm acreditado dia após dia que ela não pode se relacionar com o Pai, de que ela não tem um espaço com Deus, de que Deus não se importa com ela. Talvez você já tenha deixado de orar, talvez você já tenha deixado de clamar a Deus em algum momento da sua vida, porque você acreditou que Deus não ia se importar com aquilo, e talvez você não pediu, e talvez você não contou para Ele, talvez você não chamou Ele, talvez você não suplicou a Ele, dizendo: olha para mim, olha para a dor que está no meu coração agora. Essa é uma das mentiras que Satanás tem implantado no coração das pessoas. E sabe o que tem acontecido? As pessoas, elas têm deixado de buscar a Deus, elas têm deixado de buscar esse relacionamento próximo, íntimo, que te dá segurança, sabe? No dia mau, aquele dia que todos nós viveremos, porque a Bíblia diz que o sol está sobre todos, ela vem para o justo e para o injusto, a tempestade vem para todo mundo. E deixa eu te falar uma coisa: naquele dia só Ele pode fazer alguma coisa por você. Você pode tentar buscar apoio na sua mãe, no seu pai, nos seus melhores amigos, mas nenhum deles vai poder fazer nada, só Deus. E se você tiver um relacionamento com Ele, como Paulo começa a construir agora, nesse texto que nós lemos, a sua vida vai ser completamente diferente. E é isso que eu quero que você entenda, porque até aqui Satanás tem dito para você: olha, você não presta mesmo, não dá, você é mentiroso mesmo, você é adúltero, você não presta, você não tem jeito, Deus não se interessa por você, porque todo dia, você abraça o pecado, como se você estivesse cuspindo na cruz. E ele começa a falar essas coisas no seu ouvido, e você vai acreditando, achando que aquilo é verdade. Mas eu preciso te dizer que isso tudo é uma mentira dele para te afastar de Deus. Se tem uma coisa que Satanás consegue fazer com eficiência, é implantar mentiras. E ele começa colocando dúvida no coração das pessoas, começa fazendo com que as pessoas venham duvidar da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Ele nos prometeu, e nos coloca longe dessas pessoas. E aí te faz acreditar que todas essas pessoas que estão aqui são pessoas especiais, e o que elas alcançaram, você nunca vai alcançar. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus disse: olha, vocês irão fazer coisas maiores do que aquela que eu fiz. Jesus estava dizendo isso para uma multidão, através dos discípulos que estavam ali com Ele. Ele estava dizendo isso para mim e para você. Então, se Ele disse isso para mim e para você, é porque Ele confia que nós podemos sim construir um relacionamento com Ele. A Bíblia revela um Deus que deseja construir um relacionamento com a obra-prima da sua criação, que somos nós, os seus filhos. Ele não só deseja isso, como Ele tem mostrado através da sua palavra a vontade dEle em se relacionar com o homem. Quando nós lemos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente percebe que Deus, Ele criou todas as coisas. Deus, Ele cria o mundo inteiro,
E no meio desse mundo, ele cria também um jardim. Olha só que interessante. Ele dá um nome para esse jardim, chama esse jardim de Jardim do Éden. E aí Deus vai e cria um homem e coloca o homem lá. Deus chama esse homem de Adão e fala assim: olha, Adão, eu construí o mundo inteiro, mas eu quero que você cuide somente do jardim. Eu quero que você cuide só dele, viu, Adão? Do resto do mundo não precisa. E é interessante porque Deus constrói tudo e fala: Adão, você vai cuidar só desse pedacinho aqui. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por quê? Por que Deus constrói tudo? Cria um espaço lindo, coloca o homem lá e fala assim: olha, agora você vai cuidar só desse lugar. Não se preocupe com o resto não, Adão. Só com o jardim. Cuide dele para mim. Sabe por quê? Porque aquele lugar era o lugar de encontro de Deus e o homem. Aquele lugar Deus tinha escolhido para que o homem se encontrasse com ele. Porque segundo o texto, ao final da tarde, ao entardecer, na viração do dia, Deus caminhava por aquele lugar. Deus ia lá todos os dias. E ele passava com Adão ali momentos de comunhão, momentos de alegria. Ele se importava com Adão. E ele tinha escolhido um lugar para se relacionar com ele. Então Deus, ele se importa sim com as pessoas. Então Deus se preocupa sim em criar essa conexão com ele. E nós sabemos que essa conexão ela foi criada na cruz. O problema é que nós não fazemos questão dela. Quando nós olhamos para o jardim, a gente percebe que no jardim Deus coloca duas árvores lá. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus coloca exatamente lá. Quando nós olhamos para o último livro, nós vimos essa mesma árvore lá também. Ela está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e agora ela volta lá no último, em Apocalipse. É como se a nossa existência estivesse compreendida entre essas árvores, entre a árvore da vida, sabe? E eu comecei a perceber que na verdade o que Deus estava querendo dizer para nós é que depois que Adão ele cai, depois que Adão peca e é destituído daquele lugar, vem o segundo Adão na figura de Jesus e restitui esse jardim, mas esse jardim agora ele é colocado em nós, dentro de nós, através do Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus em mim. Então olha só para você ver, agora Deus escolhe um lugar em mim, para se relacionar comigo. Irmãos, isso é lindo, porque agora eu não preciso olhar mais para os montes, eu não preciso procurar beleza na criação para me relacionar com Ele. Eu tenho que olhar para dentro de mim e saber que Ele vive em mim, e que em mim e através de mim eu posso me relacionar com Ele. Eu não sei se você entendeu, mas eu fico extremamente extasiado ao saber que Deus escolheu habitar dentro de mim. Ele escolheu viver comigo e colocou a essência dele dentro de mim, só para que nós ficássemos juntos, só para que nós passássemos momentos juntos. Tem hora que eu paro assim e falo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso sentir o Senhor, eu preciso sentir a paz que só o Senhor tem. Eu preciso olhar para aquela situação e ver como o Senhor está vendo, porque os meus olhos carnais não conseguem ver aquilo que os teus olhos já contemplaram. Então me mostra, Senhor, porque eu acredito que Ele vive em mim, Ele está em mim. Toda aquela mentira de Satanás dizendo que, olha, você não presta, Ele não vai te escolher, você não é precioso para Ele, toda aquela mentira começa a cair por terra, quando eu entendo que o Criador escolheu viver com a criatura, quando eu entendo que o Eterno escolheu estar junto com um mortal como eu, quando eu entendo que o Santo e o Perfeito escolheu se relacionar comigo, um pecador. Teve muitas pessoas que não entenderam isso. Teve um momento na Bíblia que João Batista,
falou com seus discípulos, assim: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias. João Batista, ele foi identificado na Bíblia como aquele que iria abrir no caminho para o Messias, o atalaia no deserto. Agora esse mesmo aqui, que vem antes de Jesus, abrindo o caminho para ele, começa a ter dúvidas se ele é de fato o Messias. E ele disse assim para os seus discípulos: olha, vai lá e pergunta para ele se ele de fato é o Salvador, se ele é o Cristo. Pergunta para ele. João, ele estava encarcerado. Naquele momento João tinha sido preso porque ele tinha denunciado um adultério na família de Herodes. E ali João estava agora enclausurado. E João olhava para Jesus, e aquelas pessoas que provavelmente prenderam João estavam sentadas à mesa com Jesus agora. Aquelas pessoas que cobraram impostos de João e dos seus discípulos estavam sentados à mesa com Jesus agora. Jesus estava andando com essas pessoas, e eu acho que João não entendeu, porque aquelas pessoas que tinham jogado ele na prisão estavam tendo acesso a Jesus agora. E talvez você pense como João, de que pessoas assim não têm espaço em Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa: em Jesus não é assim. Em Deus não é assim. Muito pelo contrário, Ele veio justamente para quebrar isso, para dar acesso para aquele que quer, para aquele que deseja, desde o mais moço até o mais velho, desde o sábio e aquele que pouco sabe ler ou escrever. Ele veio para todos, Ele veio para aquele que quer. Jesus, Ele está pronto para instituir um relacionamento com quem quer que seja, desde que abra o coração para Ele. E aí Jesus vai e responde para os discípulos dele: olha aí, veja, os mudos falam, os cegos enxergam, os paralíticos andam. Fala para ele o que você está vendo. Fala para ele que essas pessoas que estão sentadas comigo são menos importantes, as ações delas são menos importantes do que aquilo que elas são, do que elas realmente são. Quando Saulo, que mais tarde é chamado de Paulo, é levado à casa de Ananias, e nós lemos esse texto aqui, Ananias vira para Deus e fala assim: não é possível, olha, esse cara que eu não quero ele não dá para me ajudar ele não. Uai, ele é aquele que persegue a igreja, ele tem matado os meus irmãos, ele tem açoitado os meus irmãos, ele tem prendido os meus irmãos, ele persegue a sua igreja. E eu não gosto desse cara não. Porque Ananias, quando olha para Saulo, percebe em Saulo aquilo que Saulo tinha feito enquanto não conhecia Deus contra a igreja. O que Saulo representava para a igreja de Cristo, na visão de Ananias, era uma ameaça. Então Ananias vira para o Senhor e fala assim: não, esse aí não dá não. Quase como se ele dissesse assim: escolhe outro, a mim não. Ele tem acesso aos principais sacerdotes, ele pode perseguir quem ele quer, ele pode mandar para a prisão quem ele quiser. Então arruma outro aí, que esse aí eu não quero. Sabe o que Ananias estava dizendo para o Senhor? Saulo não era desejado por mim, eu não desejava esse homem. E é muito controverso, porque o nome Saulo significa aquele que é muito desejado. Aquele que foi muito desejado agora era indesejado por Ananias. Aquele que foi muito desejado era indesejado agora pela igreja. Não, ele não serve para ficar no nosso meio não. Não, esse aí não. Olha para a história dele, olha para o que ele fez. Esse aí não serve. Quantos não carregaram a rejeição como Saulo estava carregando agora? Porque Ananias disse: olha assim, esse aí eu não quero. Muito bem, ele era indesejado sim, pela igreja, mas ele era
desejado por Cristo. Ele era desejado por Cristo, de tal forma que Cristo falou assim para Ananias: olha, Ananias, esse é um vaso escolhido e precioso para mim. Eu vou usar ele com graça, com poder. E muitas pessoas vão se render a mim através da vida dele. Quando nós olhamos para as pessoas, nós temos uma mania de caracterizar elas e rotular elas. Do tipo, essa presta, essa não presta. Essa fala bonito, essa não sabe nem falar. Essa é inteligente, essa daqui não conhece nada. Nós fazemos isso com as pessoas. Nós vamos rotulando elas, filtrando aquelas que são dignas de estar conosco e aquelas que são indignas de estar conosco. Foi exatamente o que Ananias fez aqui com Paulo. Ananias estava dizendo para o Senhor: esse aí pode até ser bom para o Senhor, mas para mim ele não é não. Eu não quero ele. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no meio daquela situação, olhando para a história daquele homem que perseguia a igreja, Jesus estava dizendo: ele é o meu desejado. Ele é desejado por mim. Era como se Jesus estivesse gritando para Ananias: olha, Ananias, o que ele fez é menos importante para mim do que ele é. Ele é muito mais importante do que as suas ações. Ele é muito mais importante do que os seus erros, Ananias. Ananias, as pessoas, elas valem muito mais do que aquilo que elas fazem. É assim que eu vejo as pessoas, Ananias. É mais ou menos isso que Deus estava falando com aquele homem. Quando nós vamos nos apresentar para alguém, irmãos, isso é muito comum. As pessoas, quando elas vão se apresentar para alguém, elas acabarem usando um cartão de visita, do tipo, sabe, eu sou filho do fulano de tal. Às vezes busca até alguém influente assim, para tentar causar uma boa impressão. Eu sou filho do fulano, eu sou filho do ciclano, sabe, só para tentar dar um cartão de visita mais bacana, para se sentir aceito, para se sentir valorizado, enfim, nós fazemos isso é comum. Quando nós olhamos para a sociedade judaica, a gente percebe que isso era natural também. Uma sociedade que foi construída dentro de um modelo paterno. Quando as pessoas iam se apresentar, os homens iam se apresentar, eles buscavam na sua ascendência: fulano de tal, filho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Ia colocando lá o cartãozinho de visita dele, para que as pessoas soubessem: olha com quem que você está falando. Só que é interessante, porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus quebra esse negócio. Ele quebra esse modelo, ele quebra, sabe, o protocolo. Quando você pega a linhagem de Jesus, lá no Evangelho, você vai ver que o que não era comum entra na história dele. As pessoas citavam somente os pais, mas Jesus aqui agora coloca algumas mulheres. Ele coloca Tamar, ele coloca Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Quando você olha para a genealogia de Jesus, quando você olha para a ascendência dele, você vai ver lá o nome dessas mulheres. Que Jesus veio de Tamar, que ele veio de Ruth, que ele veio de Batseba, que ele veio de Maria, que ele veio de Raabe. Ele coloca o nome dessas mulheres lá. E quando você vai estudar a história dessas mulheres, você fica até espantado, porque fala: não é possível que Jesus veio dessa linhagem. Você olha para Raabe, por exemplo, Raabe era uma prostituta. Você fala assim: não é possível que o Criador veio de uma prostituta. Não é possível que essa mulher tem alguma relação com Jesus. Não é possível. Quando você olha, por exemplo, para Tamar, você vai ver que essa mulher, ela se vestiu de prostituta, deitou com o sogro dela, enganou o sogro dela, só para manter a descendência. Você fala: mas não é possível. Quando você olha para Batseba, talvez você conheça a história dela com Davi, você vai ver que Batseba, ela era adulta. Quando você olha para Ruth,
você vai ver que Ruth veio de uma nação. Ruth era moabita, que era uma terra por si só conhecida como terra da maldição, uma terra amaldiçoada. Quando você olha para Maria, você vê uma mulher ficando grávida, na sua juventude, solteira. Imagina isso no tempo de Jesus. E aí você deve estar se perguntando agora, não é possível? Por que Jesus passou por essas pessoas? Por que a genealogia de Jesus não pegou as pessoas mais importantes? Porque quando eu olho para essas mulheres, eu vejo assim que elas, na minha concepção humana, no meu olhar humano, eram mulheres indignas. Eu não queria que na minha genealogia constasse algo assim. Eu queria que constasse o nome das pessoas mais influentes. De uma prostituta? De uma adúltera? Não, isso não. Mas Jesus quebra isso. E Ele vem dizendo: olha, essas mulheres são importantes para mim. Talvez se você fosse o pastor dessa igreja, talvez essas mulheres não tivessem acesso a nenhuma das nossas lideranças. Talvez nem aqui no púlpito elas subissem. Se você conhecesse a história delas, talvez nem conversar com ela você conversaria. Mas deixa eu te contar um negócio. O desejo de Deus vai muito além daquilo que as pessoas fazem. E essas pessoas, embora não fossem desejadas por alguns, talvez fossem rejeitadas até hoje, elas foram desejadas por Deus. Elas foram desejadas por Jesus. Porque o negócio de Jesus vai além das circunstâncias que nos rodeiam. Jesus, Ele está interessado em pessoas. Ele não está preocupado com aquilo que você fez no passado, com aquilo que você deixou de fazer. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com aquilo que está dentro do seu coração. Jesus está preocupado com quem fala com você, qual voz tem falado na sua vida. Jesus está preocupado com isso. Jesus está preocupado qual espaço Ele tem dentro do seu coração. Se Ele tem alguma importância para você, é disso que Ele está preocupado. Ele não quer saber o que você fez no passado, qual foi o seu erro. Jesus não está preocupado com isso. Ele não vai te rotular. Nessa noite Ele veio para quebrar essa mentira de Satanás na sua vida, que talvez você carregou até hoje, achando que você nunca estabeleceria um relacionamento com Deus de intimidade, em que você nunca pudesse falar face a face com Deus, em que você nunca pudesse chamar Deus de amigo. Mas não é assim. Não é assim. Ele veio para desfazer as obras do diabo e para te dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele te deseja. Você é desejado dele. As circunstâncias não são maiores que você nunca foi. Isso é mentira de Satanás. O que você representa para Deus é muito maior do que as suas ações. É muito maior. Nós somos desejados por Ele. Ele nos desejou tanto, tanto, que deu o seu Filho em sacrifício. Ele te desejou tanto, que Ele falou para o Filho dele assim: vai lá no lugar deles, porque eu não posso passar a eternidade longe deles. Vai lá. Ele te desejou tanto, que Ele escolheu viver em nós. É o Emanuel. Ele te desejou tanto, que Ele nos deu uma oportunidade de sermos um com Ele, de vivermos em unidade com Ele. Ele te desejou tanto que todos os dias, Ele tenta falar com você pela manhã. Ele quer ser a voz que te acorda. Ele quer ser a primeira voz que os seus ouvidos ouvem. Ele quer ser a última voz antes de você dormir. Ele quer falar com você. Ele quer te suportar. Ele quer te carregar quando você não conseguir mais carregar, quando você não conseguir mais suportar a dor. Ele quer fazer isso por você, querido. Ele quer carregar você quando as suas pernas não puderem mais, porque Ele se importa com você. Porque você é importante para Ele. Porque você não é só mais um. E deixa eu te falar uma coisa. Ele não está preocupado. Ele não fez isso porque você pode oferecer alguma coisa para Ele. Esquece isso.
Deus não te ama porque você pode oferecer alguma coisa bonita para Ele. Esquece isso. Não há nada que você possa fazer que vai aumentar o amor dele por você. Nada, absolutamente nada. Assim também como não há nada que você possa fazer que vai diminuir o amor que Ele tem por você. E Ele fez isso pelo simples fato de nós sermos filhos dele. Ele te desejou não por aquilo que você fez, não por aquilo que você deixou de fazer. Ele não fez isso por causa das suas ações, por causa do seu passado ruim. Não, não é. Você é um desejado dele porque você recebeu o direito de ser feito filho dele. E como um pai, ele deseja o seu filho. Como um pai, ele quer caminhar com o filho. Como um pai, ele quer caminhar no jardim, passar momentos no jardim com o seu filho. Como um pai, ele não suporta passar a eternidade longe do seu filho. Ele não suporta. E por isso, você é um desejado de Deus. Ele desejou você. E você precisa construir um relacionamento com Ele e usufruir desse desejo de Deus pela sua vida. Talvez você não saiba como fazer isso, mas eu preciso te dizer, a chave para o acesso a um relacionamento íntimo com Ele, em que nós nos sintamos desejados por Ele, está no reconhecimento de quem nós somos, a percepção de quem eu sou em Jesus. Você precisa entender que você é filho e nenhuma posição inferior a isso pode ser ocupada por você, porque foi Ele que te deu esse lugar. E por isso você pode. E por isso o acesso a Ele está liberado. E por isso há um lugar com o Pai para você.